360 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Universidade X, 72 aulas, 12ª aula. Yohanan, João original, vamos começar o quarto evangelho. Yohanan 1. Desde o Gênesis, ele é a filosofia. Filosofia de Provérbios 8. O amor e a sabedoria. Para você entender quem é o verbo, a palavra, a Sofia, você precisa ler Provérbios 8. Que estava com Deus, mais do que isso, era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas através da sabedoria, e esta sabedoria se fez carne em nosso meio. Mas os judeus não entenderam. Em um homem de Deus, um homem de Deus, para ser testemunha acerca desta sabedoria, desta luz, não aquela luz que conhecemos, a luz da sabedoria, revelar. No princípio era a palavra. Ela estava com Deus no princípio. E a luz, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E a palavra era Deus. João já começa diferente dos outros evangelhos, dizendo de forma profunda: lei e morte existiram na primeira Bíblia com Moisés. Agora, graça e verdade existem na segunda Bíblia com Jesus. Então, eu quero que você escreva aí: lei e morte versus graça e verdade. Você pode colocar um delta para baixo, lei e morte, e um delta para cima, graça e verdade. Mas por que a sabedoria encarnou em um homem? Para que o homem pudesse, enfim, vê-lo. Então João começa testificando sobre a vida de João o Batista, seu xará. Revelare. Rabela Yosef, essa mulher santa, ela é impura. Aqui João revela de forma inédita que André, irmão de Pedro, juntamente com outro, foram escolhidos por Jesus, pasmem, porque já haviam crido na verdade que João o Batista ensinava. Estavam participando como alunos da escola de João e agora foram chamados por Jesus para serem alunos dele, de uma escola para outra. Isso prova que Deus escolhe quem já está na busca pelo caminho. Então, alguns discípulos de Jesus foram escolhidos exatamente porque já eram da escola de João o Batista. É assim que Deus escolhe. Deus não escolhe assim do nada. Escolhe alguém que já está na busca, já está no caminho. Não é isso? Sim. É importante isso aí. João 2. João narra que Jesus transforma quanticamente água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia, iniciando sua missão como Messias. Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. E se eu disser para vocês que os dados de João, que estão no versículo 6, somados à cultura histórica da época, provam que Jesus fabricou, pasmem, 720 litros de vinho. Eita, lindo! Você sabia disso? Não. São 6 jarros. Cada jarro cabe 120. Faz a conta. 6 jarros, cada jarro cabem 120 litros. E está escrito: encham de água até a boca. Entendeu ou não? Maravilha. É lindo, não é? A assinatura de Deus. Assinado. Ao contrário dos outros evangelhos, João nos informa que Jesus derrubou mesas de ofertas e dízimos no templo
já no início da sua missão, marcando e sinalizando para Israel quem ele seria. Se você ler um evangelho, dá a entender que é só no final. Se você ler outro evangelho, dá a entender que é no início. Lucas diz que é no final. João diz que é no início. Então a gente tem aqui dois casos. Ou só um está certo na versão, ou os dois estão certos. E ele fez no final e fez no início. Né? Então os líderes do templo gritaram: você teria que nos provar com um sinal divino que realmente tem autoridade para derrubar as mesas do templo. Depois que eles viram que Jesus derrubou tudo e deu um prejuízo imenso e acabou com o culto de ofertas, com o momento das ofertas, alguém tomou a palavra e disse: com que autoridade você faz isso? Quem você pensa que é? Dá um sinal aí, faz alguma coisa para dizer que você realmente está fazendo isso por Deus. Porque Jesus falou vários textos do Velho Testamento dizendo essa casa aqui era para ser casa do zelo. Vamos ver? Revelare. Aqui está o que é maior do que o templo. É Senhor, até mesmo no sábado. Vê a armadilha da sabedoria em carne. Jesus lhes respondeu: querem um sinal? Mais do que derrubar mesas, destruam vocês esse templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Um dos capítulos que eu mais amo, João 2. Eu amo João 2. Eu amo João 3, eu amo João 4. Esses 3 capítulos, João 2, 3 e 4, são suficientes para arrebatar uma pessoa do sistema em menos de... Essa aula de hoje aqui, uma das aulas mais simples, mais diretas, mais poderosas para arrancar raízes. Esta aula remove montanhas. Por que a aula de hoje remove montanhas? Porque os 3 ou 4 primeiros capítulos de João são muito diretos. Ele é a sabedoria, a filosofia, filó, amor, sofia, verbo. Ponto. Ele é Deus. E depois, no segundo, ele vai derrubar o templo físico e construir o verdadeiro templo imaterial. Gente, pelo amor do nosso Criador, alguém entendeu a conexão colocada aqui? Porque depois que ele derruba mesas, as pessoas dizem: você está derrubando mesas, faz um sinal aí. Você quer um sinal? Eu vou dar um sinal. Eu te dou um sinal se você derrubar o templo. Quer dizer, ele derrubou, nunca ninguém conectou isso. Presta atenção no que eu estou conectando. Ele derrubou mesas, gaiolas, com animais que iam para a oferta. Escuta o que eu vou dizer. E aí ele disse assim: dá um sinal. Ele disse: olha, eu derrubei as mesas e a gaiola, agora vocês derrubam o templo. Se vocês derrubarem o templo, eu construo ele em 3 dias. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Revelare. Meu Deus. Os religiosos responderam: este templo levou 46 anos para ser construído e não terminou até hoje. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. E riram muito. Aí João registrou: mas nós, alunos, também só entendemos isto depois da sua morte, que o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo na cruz. Por que eles só entenderam depois? Porque foram 3 dias para ele ressuscitar. Tá tudo ligado. Iluminare, o professor João nos dá 2 informações exclusivas, gente, sobre Jesus que nenhum outro deu. Sobre o nosso Deus, que está nos últimos versículos 24 e 25. Olha as informações sobre Jesus, para você conhecer teu Deus exclusivo. Jesus não dava espaço e liberdade, não dava confiança aos religiosos, porque sabia das intenções deles. E não precisava que ninguém falasse nada sobre alguém, porque conhecia as intenções de cada um. Então Jesus não precisava de briefing. Jesus não precisava que alguém chegasse e dissesse: olha, está aqui o dossiê sobre essa pessoa aqui antes que você receba. Jesus já sabia as intenções de cada um. E o mais incrível, ele não dava confiança para eles. João 3.
o professor dos professores de todas as sinagogas de Israel, com pseudônimo, não é nome dele, Nicodemos, Nico poder, demo povo, veio até Jesus à noite, escondido do sistema religioso, fazer várias perguntas. Me disseram que o Nicodemos falou com a Kátia, primeiro Montanari, né? Marcou uma audiência, uma agenda, à noite, na calada da noite. E entre tantas perguntas, ele disse: como faço para nascer novamente? Jesus respondeu: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, e da água Nicodemos já era nascido. Então, da água, Nicodemos já era nascido porque já era batizado. Da água, Nicodemos já era nascido porque batizava nos tanques de cerimônia, rituais batismais das sinagogas. Todas as sinagogas que eram grandes tinham uma sala ritualística para batismo. Mas ele diz: você tem que nascer do Espírito. Revelare. Eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bem na hora o revelar, hein? Vê, assim como João, o batizador da água, começou com rituais do Velho Testamento e nascimento, agora Jesus, o batizador com o Espírito, começou com o novo nascimento e Novo Testamento. Escreve aí. Novo nascimento. Novo Testamento. Mas os religiosos até hoje não entenderam. Os religiosos estão como Nicodemos no começo. Depois Nicodemos entendeu. Nicodemos era o teólogo dos teólogos, o líder dos líderes. E ele achava que tinha que nascer de novo na sua mãe. Assim também hoje os arcebispos, quem sabe até o Papa, pastores, presidentes, principais líderes religiosos entendem o que ensinamos. Quem é que mais comprou a Bíblia Original Codex? Quando compravam Bíblia, eu me lembro, era DC, PB, PR, PRA, PE. O que é isso? Tudo sigla de líder religioso. Mas o povo desses líderes não entendem. O povo não sabe. As sinagogas todas se uniram para matar Jesus, para prender Jesus, para condenar Jesus, para chamá-lo de herege. Mas o mestre deles, o grande teólogo Nicodemos, tinha entendido. Que coisa, não? Que coisa, não? Sim. Sabe, não é difícil que um papa, um arcebispo e um pastor presidente entre no reino e o povo fica de fora. Ao contrário do que acham. Jesus o Cristo continua: o que nasce do ego, da matéria, não entende o novo contrato de Deus. Vocês, teólogos, não entendem nem quando falo de matéria. Como entenderão quando eu falar de imatéria? Ele disse: eu sou Nicodemos. Nicodemos, escuta, o nome dele a gente não sabe, então vamos chamar pelo pseudônimo. Nicodemos, escute: eu sou a serpente de Moisés levantada no deserto. Todo aquele que reconhecer a verdade que ensino será imortal. A minha Bíblia não fala imortal, professor. Vida eterna, meu filho. Vida eterna é imortalidade. É isso que é vida eterna. Então João narra que ainda em período interbíblico, intertestamentário, Jesus e João recebem o povo nas margens dos rios, fora das sinagogas, para ensinar-lhes a Verdade. Então, muito cuidado, porque os religiosos, maldosos ou ignorantes vão usar os últimos versículos de João 3, em contraposição do começo do próprio capítulo, para defender que Jesus batizava pessoas e que o batismo é importante. Porém, vamos começar João 4, revelare. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? A maldade do sistema religioso é tão grande que subdividiram esses capítulos para que não lessem que quem batizava não era Jesus. Você tem que ler o começo do 4 para entender o final do 3. Mas os alunos de João, que também eram alunos de Jesus, e que Jesus permitia porque era período transitório, e para que todo Israel soubesse como isca, atraindo os judeus ao entendimento velho que eles ainda tinham, falando a linguagem deles, na verdade relativa deles. Então não é Jesus que batizava, os discípulos de João que passaram a ser discípulos de Jesus. Como esses alunos, é mais ou menos assim.
Como esses alunos, olha a visão de Jesus, olha como é que Jesus é. Olha quem é teu Deus. Não, olha isso. Como os alunos, 2 dos 12, eram da escola de João e agora eram da escola de Jesus também, das duas escolas, aí Jesus disse, quer saber, eu não vou mudar a cabeça deles agora. Eu não vou ensinar isso agora, não está na hora. Batiza, vai. Batiza. E acabou que se espalhou entre os fariseus que era Jesus quem batizava, e pasmem, as igrejas vão usar isso para provar o batismo. Só que são os fariseus que espalharam isso. E Jesus deixou os dois batizar porque os dois também eram alunos de João. Então, essa foi a escola que eles aprenderam. Essa é a verdade relativa deles. Jesus estava só começando, certo? Jesus não tinha nem morrido, quer dizer, não tinha nem entendimento. E depois da morte demorou a entender, quando dirá aqui no começo. Os líderes religiosos souberam que os alunos de Jesus já batizavam mais que João e espalharam isso. Olha como a visão deles é carnal e egóica. Por isso enxergam como denominações. Aqui nessa época já tinha denominação. Por quê? Como círculos religiosos. Eu falei aqui na Bíblia de Nalcose que muitas sinagogas tinham nome. Tinha 400 sinagogas só em Jerusalém. No círculo de Jerusalém tinha sinagoga com nome. A Bíblia cita alguns nomes de sinagogas lá no livro de Atos. A Bíblia dá nome. Sabe, já tinha tipo Igreja Plenitude, Sinagoga Plenitude de Deus. É sério. A Bíblia dá nome dessas sinagogas. E aqui tem as escolas, a escola de João e a escola de Jesus. E eles estavam espalhando como denominações, como círculos religiosos, como se a denominação de Jesus agora já fosse maior que a de João. Porque eram assim que competiam em debates absolutamente desnecessários de puro ego. Veja, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Deus e Amor, é isso aí, eles nunca mudaram. Nunca mudaram, nunca entenderam nada, é o mesmo espírito hoje, é a mesma coisa. E ainda ficam jogando um contra o outro, sabe? Dizendo, o grupo do Áquil é maior que o do Caio Fábio é maior que o... Eles enxergam assim. Você está entendendo ou não? Sim. Entenda o espírito desses homens, eles nunca entendem. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ficavam espalhando que o grupo dele batizava mais que de João Batista, sendo que eram os próprios alunos de João, que quem batizava no final da história eram os alunos de João, que eram alunos dele agora. Quando ele soube de tudo isso, essa confusão que estava sendo propagada, sabe o que ele fez? Conheça o teu Deus. Ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia, deixando a missão do batismo só para João. Para João. É tanto de Jesus batizar que ele nunca batizou, e ele ainda disse assim, ó, quer saber? É tanta confusão isso aí que deixa João batizar, daqui a pouco João se despede, acaba o Velho Testamento e deu. Entendeu ou não? Sim. Só que se a pessoa não lê todo João 3 e todo João 4, ela vai pensar que a Bíblia defende o batismo. Se não olhar como eu olho, com sabedoria, com sapiência holística, você nunca vai entender. No poço de Jacó, em Samaria, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço no calor do sol do meio-dia. Pode imaginar o cansaço, a fome e a sede. Ao pedir água de propósito para uma samaritana, provou a ela ser o Messias. Com vários ensinos, com palavras de autoridade, de coerência e principalmente falando algumas coisas das intenções dela. Discernindo, mostrando para ela que ele conhecia o coração dela. Ela, assim como Nicodemos, sem entender, fazia perguntas sobre os novos ensinos de Jesus, que em tudo espiritualizava, porque para ela aquele ensino de Jesus era novo, era uma coisa nova, isso aí, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual, não estou entendendo isso aí, igual fazem com o Ex, que tudo a gente ensina que é espiritual, eles dizem, não estou entendendo. Mas interessante que o Novo Testamento não é novo, né? Tem 2000 anos, mas para eles é novo. Isso prova que o evangelho que prega nas igrejas não é evangelho. Se o evangelho das igrejas fosse evangelho, eles já sabiam. Aí quando eu falo realmente o que está escrito no evangelho, eles dizem, isso é novo, né? Filosofia Ex é nova, né? Filosofia van, não é? Filosofia van é coisa nova, não é? Não tem nada de novo, meu filho, é você que nunca entendeu. Então vamos lá, revelar. Seja Nicodemos do templo e de Jerusalém sobe o som com toda a Torá e o Velho Testamento, uma mulher samaritana que com apenas o Pentateuco, porque samaritano só lia 5 primeiros livros da Bíblia, e o altar, pequeno templo construído no monte Gerizim, porque foram expulsos de Jerusalém pelos religiosos em aproximadamente
700 a.C. Ambos não entendiam o novo contrato, o novo nascimento espiritual? Sem templo grande ou templo pequeno? Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Nicodemos, escreva aí, templo grande. Mulher samaritana, templo pequeno. Se você não sabia, no Monte Gerizim eles fizeram um pequeno templo, para um pequeno altar, uma cobertura, para que eles pudessem adorar a Deus do jeitinho deles. Os samaritanos, um povo que adorava a Deus num templo pequeno. Não importa, ambos precisam entender a graça. Mas o que é graça? O novo contrato, o novo nascimento, a nova água, tudo novo. Mulher, entenda, a água que estou querendo lhe dar, é infinita, etérea, metafísica. Você nunca mais terá sede. Revelare. Ai de vocês, fariseus, genciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Nunca mais precisará se batizar de novo. O que é nunca mais terá sede? Nunca mais vai precisar se batizar de novo. Esse é o batismo do Espírito, aquele que é para sempre. Aí as igrejas dizem, aqui tem batismo do Espírito, mas tem que batizar de novo. Aquele que não precisa de templo, nem de altar, nem de tanque batismal. Mas aí chega no ápice da conversa, e Jesus com sede. Chega no ápice da conversa. Emocionantemente, disse a mulher, Senhor, nós adoramos ali naquele pequeno templo de Gerizim. Os judeus adoram lá no grande templo de Jerusalém. Que música que vai dar aqui, hein, Luiz? Então, qual é o certo? Onde fica a casa de Deus? Jesus declarou, confie, mulher. Daqui a pouco, apontando para a cruz, é uma linguagem que João traz que Jesus falava, nenhum outro fala. Nem Paulo através de Lucas, nem Pedro através de Marcos, nem Mateus, nenhum do outro diz que Jesus falava isso. João, que é mais próximo de Jesus, é que sempre que vai falar de Jesus, coloca essa linguagem. E a hora vem e vai chegar. Essa linguagem, só João revela que Jesus falava assim. Então, ele diz assim, ó, confie, daqui a pouco, em breve, apontando para a cruz. Não haverá mais adoração, nem no grande, nem no pequeno templo. Mas aqueles que são da verdade adorarão espiritualmente, sem precisar, leiam, de um lugar para ser casa de Deus. É lindo demais. Um povo que adora no grande templo e o povo que adora no pequeno templo. Qual que é o certo? Você vê, ó. Interessante como quantas pessoas me assistem com coração duro, enrijecido, cristalizado, dizem assim, e se o Áquila estiver errado? E se ele não estiver certo em tudo? Eu não posso ficar dependente de um homem. Olha só. Aí você diz, eu não sei se será bem assim. Eu só saberei quando meu Jesus voltar. É com Deus olhando para cima. É Ele quem vai me dizer. Por que você acha que existe Bíblia? É eu que não carrego uma Bíblia debaixo do braço? E é eu que valorizo. Porque você carrega e não entende. Por que você acha que tem uma Bíblia? Exatamente para não ficar olhando para o céu e esperando o tempo chegar. Já está aqui. Sabe? Olha só o que a Laura me mandou, a Laura aqui, do sítio de Santa Amaro, que sempre vem aqui alegre, feliz, nos visitar de tempo em tempo. Olha o que ela mandou para mim, que um teólogo falou da Bíblia Original Codex. Vê esse trechinho e diz para mim se Nicodemos não está aí, se a mulher samaritana não está aí, se ainda não entenderam nada. O mesmo
o mesmo defeito, a mesma ignorância. Quer ver? Vai ter informação aqui no canal sobre isso, tá bom? Então, a ideia original, a Bíblia Original Codex, essa ideia tem a intenção de fazer o leitor aprender a interpretar a Bíblia, né, os contextos, com revelares singulares, nunca antes publicados num só compêndio. O leitor ou ouvinte saberá todos os acréscimos, adulterações e subtrações existentes nas traduções apresentadas até hoje. Isso aqui a gente faz aqui no canal, né? Tem vários vídeos assim, disso aqui no canal. Mas aí quando ele fala revelares, ele está falando sobre pequenas notas de comentário que tem na Bíblia, tá bom? Aqui que a coisa fica estranha. Já tem uma lida, ó. Aqui a gente começa a perceber um pouco da mente daqueles caras que fizeram ela, tá? Tá escrito o seguinte, ó. O que revelamos aqui é para poucos. Para a grande maioria, o que aqui revelamos só seria conhecido no pós-morte. Calma aí. É isso mesmo. O que está nessa Bíblia é um mistério que só pode ser conhecido por quem morre. Entende? Ele está falando que ele vai revelar para a gente agora. É uma afirmação muito complicada, o Adrian, porque você não morreu para saber se o que está aqui é verdade. Entende? Então, como é que você teve acesso a essa informação? Você fala com mortos? Seria isso? Será que é uma religião... Ai, meu Deus. Eu pergunto para vocês, não é a mesma coisa? Qual a diferença entre um homem que diz eu tenho que voltar no útero da minha mãe para um homem que diz você fala com mortos? Ai. Caramba. Se ele não conseguiu, professor William, entender nem o prefácio da Bíblia. Isso não é nem um capítulo, isso é o prefácio, é a apresentação, é o prólogo. Você não entendeu? Ele vai entender o resto. Professor Arthur, Copo de... Nicodemo foi ter com Jesus. Ele poderia ter entrado em contato com o Senhor para entender, para dar aquela explicação mais serena, mais entendida. Pois é. Os alunos de Jesus chegaram no final da conversa e se esconderam atrás de uma árvore, porque ficaram surpresos de ver seu professor falando sozinho com uma mulher, ainda mais samaritana. A cultura deles, né? Cultura deles, e machismo, e preconceito, e julgamento, e tudo mais. A única coisa que tiveram coragem de dizer foi: professor, come alguma coisa? O senhor está cansado e com fome. Mas Jesus respondeu: tenho algo para comer que vocês não conhecem, o pão espiritual. Enquanto isso, a mulher samaritana voltou correndo e levou Jesus e seus discípulos para ficarem 2 dias com todo o povoado ensinando a verdade do novo contrato. Então veja que resultado que deu. A mulher levou ele lá com os discípulos e ficaram 2 dias ensinando toda a Samaria a verdade. Foi lindo, não foi? Que encontro, né? Sim. Que encontro com os samaritanos. Depois de 2 dias lindos com os samaritanos, Jesus voltou onde foi criado. E ali não foi valorizado por eles. Porém, adivinha quem valorizou ele ali? Um pagão romano que já vimos, que nem conhecia a Bíblia, confiou nele. Que coisa, né? João 5. Você viu como é que é a dualidade? Ele estava num povoado 2 dias que ele foi completamente aceito e respeitado. Aí ele foi para um povoado que não valorizava. Assim é a tua vida. Você vai dar a Bíblia para alguém, alguém aceita, o outro rejeita. Você vai falar com alguém, a pessoa passa horas querendo te ouvir, fazendo perguntas, e a outra não quer nem te ouvir. Bem-vindo à vida cristã. Depois, numa festa religiosa em Jerusalém novamente, olha como Jesus vai, né? Anda. No tanque de Betesda, que significa lugar da, escreve aí, empatia. Mas que nunca houve, melhor dizendo, empatia. Apenas sobrevivência e pregação de privilégio. Apenas pregação de misticismo. Porque eles propagavam o quê? Que os anjos vinham, agitavam as águas e faziam o culto dos milagres
O culto da cura divina. Você conhece bem isso, né? O culto da cura divina. Quando Jesus o encontrou, ele disse para Jesus: Senhor, não tenho ninguém. Tem alguém? Não. Mas não é o tanque da empatia. Que me ajude a entrar no tanque quando a água é Agitada. enquanto estou tentando entrar, outro sempre chega antes de mim. Revelare. Não foi o meu manto que curou você. A sua fé curou você. Que coisa lamentável. Quero ver o seu pastor pregar isso na igreja. Ó, aí o Naide me disse aqui que deu bíblias para umas pessoas e tem uma pessoa que não deu feedback mais para ela da Bíblia. Aí ela foi lá na igreja de surpresa, visitou a igreja. Quando ela chegou no culto lá, adivinha, o pastor não percebeu que ela estava lá e estava pregando exatamente as coisas da Bíblia Original Codex no culto. E é assim que eles estão fazendo. Sabe, você tem ideia quantas igrejas e religiões estão pregando palavras da Bíblia Original Codex, renovação, o novo evangelho, que não é novo, porque eles nunca entenderam, e dizendo que é Jesus, que é o Espírito Santo que está revelando, e nunca confessam quem, né? Nunca vão mostrar quem. Assim é o sistema religioso. As igrejas, denominações e cultos têm nome de Betesda, nome de misericórdia, nome de graça, nome de compaixão, nome de amor. É um tal de igreja compaixão, igreja da graça, casa da misericórdia, Deus e amor, mas ninguém realmente ajuda há 38 anos. Mas ninguém realmente ajuda ninguém há 38 anos. Não é? É lindo isso, não é? Mas ali a empatia em carne, como é o nome dele? Jesus o Cristo. Ele é o próprio tanque de Betesda. Ele é a água viva. Ele é o Betesda. Curou o paralítico de 4 décadas de sofrimento. E aqueles que nunca o ajudaram em nada, disseram ao vê-lo curado: não é permitido carregar a cama no dia sagrado. Que desgraça essas igrejas, né? Tem nome de empatia, não ajuda ninguém, e quando alguém ajuda, eles vão lá citar um versículo da Bíblia para dizer: tá na Bíblia. É proibido. É revelar. Ai de vocês, fariseus, desviam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus sumiu no meio da multidão. E o homem curado foi até o templo tentar encontrar quem o curou, sabe por quê? Pensando ser alguém da sua fé, da sua religião, porque Jesus não se identificou. E ali no pátio do templo encontrou Jesus, pensou: olha aqui. Jesus falou: você está aqui andando perfeitamente, veio de lá, veio de Betesda andando, que lindo, ó. Feliz por você. Mas agora que você tem saúde, não volte a errar. Você sabia que Jesus falou isso? Você sabia que Jesus no original disse assim: se você voltar a errar, coisas piores podem acontecer com você. Você sabia disso? Esse Jesus ninguém mostra, né? Só mostra o Jesus que cura, né? Quando o homem entendeu que quem curou ele estava no templo, no pátio, mas não era do templo, então o homem saiu correndo e contando a todos que quem o tinha curado não era do templo, mas sim o herege, o professor Jesus. Então alguns líderes encontraram Jesus e disseram: o homem do tanque de Betesda está espalhando que você o curou e ainda pediu que carregasse sua cama no sábado. É verdade? Foi aqui neste contexto que Jesus disse o famigerado versículo. Presta atenção no contexto, vamos encaixar. Eu e Deus trabalhamos todos os sábados. Que você conhece como eu e o Pai trabalhamos até agora. E as pessoas não entendem esse versículo. As pessoas dizem: eu e o Pai trabalhando até agora, eu não estou entendendo.
Deus tem carteira de trabalho. Eu não estou entendendo. Você entender. O que ele está querendo dizer é: nós sempre, eu, Elohim, eu, Criador, sempre interferi e agi em todos os sábados, desde o primeiro sábado, desde Adão. Não tem nenhum sábado que eu não agi. Todos os sábados eu estou agindo na humanidade, fazendo alguma coisa na humanidade, de olho na humanidade, trabalhando pela humanidade. Agora vem vocês achar que é a primeira vez que eu estou curando no sábado. É a primeira vez que eu estou trabalhando no sábado. Eu sempre trabalhei no sábado, desde o primeiro sábado. Então triplicaram: herege, além de desrespeitar os mandamentos, se compara a Deus. Jesus refutou: ninguém vem a Deus se não for por mim mesmo. Revelare. Aqui está o que é maior do que o tempo. É Senhor, até mesmo no sábado. Agora a heresia das heresias. Tampa o ouvido aí. Como é que é? Ninguém vem a Deus se não for por mim mesmo? Essa é a mais terrível heresia. Vocês estudam cuidadosamente a Bíblia. Esse versículo é o que eu mais amo. Das refutações de Jesus, esse é o mais lindo. Vocês estudam. Vamos todo mundo junto? Vai, 1, 2, 3. Vocês estudam cuidadosamente. Força. Vai ser, nossa, a leitura de vocês está horrível, com energia de Jesus. Vai. Vocês estudam cuidadosamente a Bíblia. Porque pensam que a Bíblia salva. Pois saibam, a Bíblia fala de mim. Eu digo que sou filho de Deus. Vocês me chamam de herege. Mas por aquele que não falará com ele. Mas esse é o próprio nome. Vocês ficarão como Messias. E o que esse texto faz na boca dos religiosos hoje? Incrível. Mas os pastores e padres vão usar esse texto para dizer que aqui está uma prova de que Jesus amava a Bíblia e andava com Bíblia. Porque eles entendem, vocês têm que entender que a Bíblia fala de mim, mas é na verdade o que ele está dizendo é: vocês fariseus estudam cuidadosamente a Bíblia, porque pensam que ela traz vida eterna. E sabe o que os pastores dizem hoje? Que tá aqui, ó, tá aqui. Não, olha, é uma coisa assim, é gritante. Os pastores usam esse texto e dizem: tá aqui, ó, traz vida eterna. A Bíblia traz vida eterna, a Bíblia traz salvação, mas não é isso que está dizendo. Para os católicos, a igreja é maior do que a Bíblia. Para os evangélicos, Jesus é maior do que a Bíblia. Para nós, é Jesus? Não. É a Bíblia maior que a igreja. Para os católicos, a igreja é maior do que a Bíblia. Para os evangélicos, a Bíblia é maior do que a igreja. E para nós, Jesus é maior do que a Bíblia e a igreja. Como assim? Está aqui, eu provo, está aí, ó. Jesus está dizendo: vocês cuidam que estudar a Bíblia salva. Veja a palavra cuidadosamente. Salva. Eu estudo a Bíblia sempre, todo dia eu leio porque ela salva. Aí ele diz: pois saibam, toda ela fala de mim, ou seja, quem salva sou eu. Eu sou maior do que a lei. Na série The Chosen, maravilhoso, ele diz: eu sou a lei. E eu falei isso aqui, ó. Na Bíblia original, quase muitas vezes eu escrevi: eu sou a lei. Muito antes de sair o The Chosen desses últimos episódios. Gente boa de Deus, agora vai ficar lindo. Revelare. Até quando nos deixará em suspense? Se o seu Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando você nos diz, blasfemador? Eu e o Pai somos um. Contudo, não pensem que no dia... Nossa, isso aqui. Eu gosto muito de João. Não pensem que no dia do juízo sou eu quem vai julgá-los. Gente, isso é muito lindo. Quem o julgará será o próprio Moisés da Bíblia de vocês. Eita.
Isso desmonta toda a soteriologia e a escatologia das igrejas, porque as igrejas dizem que quem vai julgar é Deus no trono branco. Apocalipse 20. E o próprio Jesus está dizendo, eu não vou julgar ninguém. Todos os judeus serão julgados por Moisés. Então você pensa que, por isso que você tem que entender que daí ficava lá os discípulos naquela infantilidade desgraçada, um discípulo olhando para o outro dizendo, você escutou ele falar de tronos? Acho que um trono vai ser meu. Eu sou filho do trovão, eu sou dos mais importantes, e outro trono vai ser teu. Eles não entendiam que quando Jesus falava no reino haverá tronos, quando ele falava os tronos que existirão, ele está se referindo aos tronos de Moisés, de Abraão, de Noé. Porque cada homem em cada dispensação é que vai sentar no trono e julgar. De acordo com a verdade relativa. Ou vocês se esqueceram de rico e Lázaro? O que é que o rico via? Abraão. Então quem é que julga a fé de cada um? Não é Deus. Então tá aqui, ó. Aí ele diz, pois quem crê em mim, hoje existem os cristãos. Você está em nome de Jesus. Então você não vai ser julgado por Moisés. Ninguém que está aqui vai ser julgado por Moisés. Nem por Noé, nem por Abraão. Nós seremos julgados por Jesus, nós cristãos. Porque falamos em nome de Jesus. Agora veja, mas quem diz crer somente em Moisés será julgado por quem? Moisés. Cada um será julgado no que diz? Crer. Você sabe o que é isso? Isso é simplesmente a prova categórica de que a verdade é relativa. E que de Deus é uma grande matéria do Ex. Mais uma vez, que Deus, ele não vê o que você acredita, mas a sua fidelidade, devoção ao que você acredita. Mas vocês não são leais nem ao que dizem crer no Velho Testamento. Então, como crerão e serão leais ao meu Novo Testamento? João 6. João 6 começa com a narrativa da multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, que já vimos. Aí ele narra exclusivamente que depois de multiplicar pães e peixes, milagrosamente, uma multidão, 100 e algumas pessoas, começaram a procurar Jesus por causa do assistencialismo e privilégio. Veja, se Jesus ajudasse de novo, ele era ONG, ele era instituição de caridade, ele era de esquerda, ou marxista, ou qualquer coisa parecida. Você entendeu ou não? Sim. Mas Jesus não ajudou de novo. Então ouviram de Jesus dentro da sinagoga de Cafarnaum, porque eles andaram, e nadaram, e remaram, porque eles atravessaram muitas águas para chegar em Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontramos você. Alguém falou que você estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus viu esses mais de 100 entrando na sinagoga, você pode imaginar uma sinagoga com 50 pessoas e de repente tem 150? Chegaram 100? 100 lá daqueles 5.000 que ele multiplicou, você está entendendo ou não? Aí ele diz, a verdade é que vocês só estão aqui porque querem mais interferências que beneficiem vocês, quando deveriam pensar no pão imaterial. Vocês pregam sempre nas igrejas sobre o maná de Moisés, mas eu sou o maná que desceu dos céus. Então os religiosos que ouviram riram muito, dizendo, o filho de José e Maria desceu do céu? Esses kkk que os religiosos fazem aqui sempre aí. Jesus respondeu, parem de criticar, vocês só sabem criticar, e se você pensa que esse texto meu aqui está editado por Áquio para dar entendimento, você está enganado. Porque está ipsis literis assim no original, Jesus dizendo, parem de criticar. Revelarem.
Cadê o povo que diz que o Áquil não aceita críticas? Hoje os religiosos ou naqueles em que ainda habita a religião dizem: o Áquil não aceita críticas, Jesus não aceita. Se você estivesse há 2000 anos, você fala a mesma coisa para Jesus? Jesus mesmo não aceitava. Por que a máxima? Quem critica não quer ajudar. Sempre. Quem critica não quer ajudar. Isso aí é prática da vida. Prática da vida. Nossa, seria maravilhoso se as pessoas que criticassem estivessem recebendo um pouquinho de vinho. Sempre copo cheio. Olha que coisa mais linda. Vocês sabiam disso? Jesus disse: parem de me criticar. Parece que eu vejo o pessoal do politicamente correto hoje, os machucadinhos de hoje, dizendo: eu não vou ser seu aluno se você não sabe receber críticas. Esse é teu Deus. Este é o teu Deus. Está cheio de gente com... Você vê, ó. Quando uma pessoa, diante de tamanho ensino que eu estou dando, faz outras perguntas, como uns 5 ali no chat, conversando outros temas, outras coisas, de duas uma. Ou vocês estão com algum problema psicológico, ou vocês. Então o problema psicológico de vocês é o diabo, que é o ego. Que o copo é tão cheio, que não consegue entrar nada, que olha o tamanho dos revelares, eles conseguem estar conversando outras coisas. Eu não sei se tem jeito pra gente assim. Eu não sei. Professor, você vai perder alunos se falar isso. Ah, é? Vamos ver. Alguns líderes riram dele dizendo: ele está dizendo que é o pão do céu, porque quer que o comamos. Ha, 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 ha. Difícil, né? Não é difícil? Bastante. Difícil lidar com essas pessoas. No 53 em diante encontramos Jesus com autoridade, diz, subiu o tom, se vocês não comerem minha carne e não beberem meu sangue, que é verdadeiramente bebida, morrerão para sempre. Vocês sabem, inexistir. Então muitos... Interessante, né? Eles estão zombando dele, rindo dele, Jesus só está se defendendo e respondendo à altura. E as pessoas sempre têm um diabo dentro delas para ficar do lado da vítima. Ou para mudar a vítima. Aí o poste urina no cachorro. E aí sempre... Isso já aconteceu quantas vezes em Conduex? Que eu chamo pastoral de alguém, as pessoas ficam tudo condoído, com dó da pessoa que foi pastoreada. E ainda fazem um grupo no WhatsApp. Coitadinho daquele que foi pastoreado. Estamos todos com ele, vamos montar um grupo. Revolta contra o Áquil. Isso sempre aconteceu. Sabe o que é incrível? Não, escuta o que eu vou dizer. Então, muitos ali começaram a... Ele não estava na sinagoga de Cafarnaum? Ele não estava na sinagoga? Sim. Muitos começaram a ir embora e sair da igreja no meio do... O ensino não acabou. Começaram a ir embora. Muitos quais? Esses mais de 100 que vieram, porque eles já vieram com a intenção errada. Aí tem gente que diz: professor, cadê o fulano? Eu tenho dó, eu tenho tristeza, eu não vi mais tal pessoa. A pessoa já vem com a intenção errada. Já estava predisposta a cair. Poxa, mas ela remou lá do outro lado de Tiberíades para chegar aqui e escutar você não vai dar atenção? Que grosseria, ela remou até aqui. Mas a intenção errada. Esses muitos que foram embora é parte desses 100 aqui que vieram com a intenção errada, certo? Certo. Agora a coisa fica pior. Porque esses que já vieram com a intenção embora, esses que já vieram com a intenção errada ir embora, tá tudo certo, já vieram com a intenção errada. Mas acabou contaminando quem? Alunos de Jesus. Contaminou. Por quê? Porque não aguentaram a pressão psicológica. É mais ou menos assim. Imagina fazer um crivo de 500 pessoas no encontro de Fortaleza, 13 anos com o Ex, não importa se você está assistindo depois, quem sabe já está assistindo depois do encontro do Pará, do encontro de São Paulo. Não importa se está me assistindo em 2030, 40, o último dia. Escuta o que eu vou dizer.
As pessoas seriam muito crivadas se de 500 pessoas me assistindo em Fortaleza, com mais outras 500 da praça, de repente do nada 200 fossem embora. Por causa da rigidez do ensino. Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer isso aqui, ó. Os alunos de Jesus, vendo muitos saindo, se desesperaram, preocupados. Se o professor não estava exagerando nas palavras. Olha, Jesus é muito sábio, é incrível o que ele faz. A gente está com ele, mas por que ele exagerou, né? Porque olha só, 100 e tantas pessoas estão indo embora. Ao que Jesus olha para esses e diz: vocês aqui agora, meus alunos, também querem sair? Sabe o que diz a Escritura? Todos ficaram ali pianinho. Não. Sabe o que diz a Escritura? Você sabe o que diz a Escritura? Daquela hora em diante, muitos dos seus alunos deixaram de segui-lo. É isso que diz a Bíblia. Não adiantou Jesus falar. Eles simplesmente não aguentaram. Eles disseram: o que é o psicológico? Isso já aconteceu comigo tantas vezes. O psicológico do seguinte: se tantos estão saindo, então eu não tenho capacidade de discernir. Se tantos estão saindo, é sinal que não é bom. Vocês sabiam que muita gente frequenta alguma coisa e concorda com alguma coisa de acordo com a alienação? Ele diz: eu sou ex, The Chosen, eu sou peixinho azul, turquesa. Turquesa nada, você é 50 tons de cinza. Por quê? Tá lá, ó. Ele diz que é ex, mas se 5 sair, ele diz: ih. E se entrar 20, e se começar a crescer, e se ele for no encontro e ver uma multidão, ele diz: agora você é ex, tá lindo. Vamos imaginar que o Pedro Cardoso, que recebeu a Bíblia lá, e o Luciano Camargo se tornam ex, e a Xuxa e todos eles. Agora sim. Eu agora entendi tudo. Agora eu vou seguir. Onde tem uma escola de Jesus para seguir? Você sabe que é assim, né? Mas os 12 continuaram ali. Apesar que Judas também fazia parte desse grupo da dúvida. E Simão Pedro disse, para encerrar o capítulo 6 do Pão da Vida. Capítulo 4, Água da Vida. Capítulo 6, Pão da Vida. Imaterial. Professor, nunca vamos sair daqui, porque não existe outro ensino que tenha coerência e o poder de nos tornar imortais. Primeiro, porque não existe onde haja coerência como o Senhor ensina. E segundo, porque nenhum ensino por aí nos dará a vida eterna. Lindo. Não é isso? Lindo. E João capítulo 7 vai ficar para a semana que vem. São 21 capítulos que nós faremos em apenas 3 aulas. E já estamos chegando em Atos. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. E hoje o lançamento da música Show de Truman. Para vocês cantarem aqui com a gente, hein? Presos em delta, tempo, espaço e
te tirar do mar, pra te tirar do domo, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar. Jesus é a saída, Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida, Jesus é a saída, Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida. presos em delta, tempo, espaço e matéria. 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 Até que um dia eu enxerguei e pude perceber e tudo em minha volta não passava de um show. Meu barco eu velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Meu barco eu velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Pra te tirar do domo, pra te tirar do sono, pra te tirar